Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Eu espero que vocês aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes, felizes. Seja com a sua família, seja com seus amigos da escola, seja na rua do bairro onde você mora, seja passeando, viajando, descansando. Não importa o que você está fazendo. O que importa é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí, do seu ladinho, fazendo companhia com você. Não esqueça de chamá-lo para tudo que você for fazer, seja estudar, seja brincar, seja descansar, seja passear, viajar, onde você for, onde você estiver, Jesus tem que ser a sua companhia constante, e o Espírito Santo ali, te ajudando, te ensinando a fazer o que é certo, amém? Bom, turminha, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Honrando a Deus. Hoje nós vamos aprender sobre outra coroa. Nós já aprendemos sobre a primeira coroa, que é a coroa incorruptível, né? Nós aprendemos sobre o nosso doce amado Jesus Cristo, Filho de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre a outra coroa que é mencionada na Bíblia, a coroa da alegria. E para falar sobre a coroa da alegria, eu trouxe uma história aqui para vocês maravilhosa, que está aqui na Bíblia, no livro de Atos, né? No capítulo 3 e 4 do livro de Atos. Então vamos a essa história maravilhosa? Não, com certeza, né? Deveria ser assim, um fim de tarde, sabe? 3 horas da tarde, quando tá aquele dia empoeirado, né? Aquele seco assim, a garganta doendo porque tá muito calor. E Paulo e João, aqui Jesus já tinha sido crucificado, já tinha subido aos céus, eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, que depois eu vou estar contando essa história para vocês. E eles estavam subindo ao templo, né, lá em Jerusalém, para quê? Para orar. E quando eles estavam ali subindo ao templo, eles viram, né, um homem na entrada do templo que era chamado Porta Formosa. Então ali sempre ficava um homem que era coxo de nascença. O que é coxo? Ele tinha os pezinhos e assim atrofiado, ele não conseguia andar. Ele já tinha nascido. Hoje, né, a gente não fala coxo, a gente fala pessoa que tem paralisia infantil, que é aquela pessoa que ou porque não tomou vacina, ou porque já nasce com alguma atrofia nos pezinhos e não consegue andar. Então, esse homem, por 40 anos, todos os dias, a Bíblia não fala se era alguém da família ou se era amigos, levava ele até a entrada do templo, né? Para quê? Para que ele esmolasse, pedisse ali um dinheiro, seja para sua alimentação ou para ajudar a sua família. A Bíblia não fala isso, só fala assim, ó. Aqui, ó, no capítulo 3, no versículo 1 do livro de Atos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então, todos os dias aquele homem era levado ali à porta do templo. E com certeza quando quando Pedro e João passaram por ele deve ter falado, né, qual que era a palavra que era usada no hebraico para pedir esmola. Caxique, o caxique, o caxique. Então, com certeza, ele, uma esmola, pelo amor de Deus, dá uma esmola para mim. Quando Pedro e João, ó, tá aqui no versículo 3, ele vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando nos olhos dele, disse: olhe para nós. Então, quando Pedro e João viu aquele homem, ele falou para ele: olhe para nós. E aquele homem olhou. Com certeza, aquele homem falou: opa, se eles estão pedindo para mim olhar para eles, então com certeza eles vão me dar uma boa esmola hoje, né? E quando aquele homem olhou para
Aqui, ó, e o versículo 5. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro. Pedro falou para ele, quando aquele homem ficou achando, né? Falou, nossa, os dois parou e pediu para mim olhar. Então quer dizer que eu fui notado. Aí aquele homem olhou para eles, e aí Pedro, e disse Pedro, ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí o homem, mas ele manda olhar, né? A Bíblia não fala aqui, eu estou conjecturando. Ele diz que não tem prata, que não tem ouro, mas que vai me dar alguma coisa. O que será que ele vai me dar? Será que ele vai me dar porque ele tem comida, tem um pão, um peixe aí para poder me dar? E olha só que coisa maravilhosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro e João falou para aquele homem levantar e andar. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então aqueles pezinhos dele que era atrofiado ali, logo se firmou e o homem ficou em pé. E aqui ó, no versículo 8 fala, e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então aquele homem, ele levantou e ficou feliz da vida e falou, glória a Deus, aleluia, aleluia, tô curado. Já pensou? Ele já nasceu ali com aquela paralisia nos seus pés. Ele estava com 40 anos, aqui na Bíblia fala que ele já estava por 40 anos ali esmolando. Agora você imagina? Pessoa 40 anos sem andar e de repente, né, os seus pés que estavam ali atrofiados, Deus vai criando os músculos, a pele e vai tudo esticando e a pessoa começa a andar. E ele entrou no templo, né, saltando e louvando a Deus. E aí quando o povo viu aquilo, né, o povo que estava lá no templo, eles ficaram o quê? Maravilhados. Por que eles ficaram maravilhados? Está aqui no versículo 10. Ó. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro pelo que aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões, daí, né? Quando eles viram aquele homem pulando, saltando, todo mundo que ia no templo ali orar, passava por ali, 40 anos vendo aquele homem, de repente vê aquele homem, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Que notícia é essa? Que notícia boa? Todo mundo queria ver o que aconteceu, o que aconteceu. Não é assim, às vezes, quando aí no seu bairro, na cidade onde você mora, sai uma notícia no jornal, às vezes de uma pessoa conhecida, que aconteceu alguma coisa com ela e todo mundo quer saber, seja de bom ou seja de ruim. Então ali era uma notícia boa, todo mundo queria saber. E aí quando ele começou a falar, foi eles que me curaram. Aí Pedro e João, tá aqui ó, no versículo 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Por que vocês estão admirados com isso? Vocês acham que fomos nós que curamos ele? Não! Aí continua aqui, ó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pedisse que se vos desse um homem homicida. Então, fazia pouco, que tinha 40 dias, mais ou menos, isso aconteceu 50 dias depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Por quê? Jesus, depois que morreu,
e ressuscitou, ele andou 40 dias sobre a terra para provar que ele tinha ressuscitado. Aí, passado isso, ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém esperando que ele ia mandar o Consolador para eles, que era o Espírito Santo. E agora eles estão ali no templo, né? Foram para o templo para orar. E o povo ficou admirado deles fazer aquilo, achando que era eles que tinham feito aquilo. Ele falou, não foi, gente. Quem operou esse milagre foi Jesus Cristo, aquele a quem vocês entregou para Pilatos, para Herodes, para poder ser morto. A quem, na hora que Pilatos falou, quem vocês querem que eu crucifique? Solta Barrabás e crucifica o Cristo. É ele que ressuscitou dos mortos, que fez isso com este homem, ó. E mataste, ó, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. A gente foi testemunha, nós vimos ele ressurreto, ele vivo. E pela fé no seu nome, ó, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este na presença de todos vós em perfeita saúde. Então ele falou bem assim, vocês estão admirados? Foi Jesus, ele teve fé que Jesus podia curar ele e Jesus curou ele. Foi através do nome de Jesus que este homem foi curado. E Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, ali Pedro e João aproveitou a oportunidade e falou de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. E o que aconteceu? Todos, os que estavam ali ficaram maravilhados, né? E aceitaram Jesus, porque eles fizeram o quê? Foram testemunhar de Jesus para aquelas pessoas. Mas teve alguém que não gostou disso que aconteceu, não. Quem foi que não gostou do acontecido? Os sacerdotes, né? Os que cuidavam do templo, ó. Tá aqui no capítulo 4, ó. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam, eles acreditavam em outra coisa. E os sacerdotes eram aqueles, que cuidavam do templo, doendo-se muito dos que ensinasse o povo e anunciasse que em Jesus a ressurreição dos mortos. Tá vendo? Então, que tá falando dos saduceus que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E lançaram mão deles e o encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, eles tinham chegado ao templo 3 horas da tarde. Com certeza, eles devem ter ficado falando até a noite, aquilo ali, o povo tudo prestando atenção, maravilhados, glorificando a Deus, aceitando Jesus. E eles ficaram nervosos, falaram assim, não, eles não podem estar falando isso aqui. Então, vieram com o capitão da guarda do templo e levaram Pedro e João preso. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram e chegou ao número desses homens a quase 5.000. Então as pessoas foram se aglomerando ali no templo e já tinha quase 5.000 pessoas que aceitaram a Jesus nesse dia. Já pensou, crianças? Você tá falando de Jesus e mais de 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas aceitar Jesus? Que coisa maravilhosa! Olha só que testemunho maravilhoso. E aí, e aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos escribas. Então, quando foi no dia seguinte, eles se reuniram lá, os principais ali da sinagoga. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João Alexandre. Caifás era quem? Era quem tinha levado Jesus lá para a casa dele, quando Jesus foi para ser crucificado, para o quê? Fazer um julgamento injusto contra Jesus. E todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então, ele reuniu aquele grupo religioso para decidir o que fazer com Pedro e com João. E pondo-se no meio, aí eles foram lá, trouxeram Pedro e João da prisão, e pôs ele no meio e falou, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso com esse homem?
Com o nome de quem? Com a autoridade de quem que vocês fez com que esse homem fosse curado? E aí, ó, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e do todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Então aqui ele falou, ó, Jesus, o Filho de Deus, veio, falou do Pai, falou do reino do céu para vocês e vocês o rejeitaram. Mas nós não rejeitamos, nós aceitamos. E foi no nome dele que esse homem foi liberto, foi curado. E aí ele falou para aqueles homens o nosso versículo que nós vamos ver hoje, ó, que tá aqui, ó, que é no Atos, no capítulo 3, e no verso 19, está escrito, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, ó. Atos 3 e 19. Então, ali, Pedro e João falou para eles, vocês precisam arrepender dos pecados de vocês, de tudo que vocês fizeram, para que vocês possam ter o pecado de vocês perdoados. Então, ó, eles vendo a ousadia, né? Aqueles homens, os sumos sacerdotes, os saduceus, eles vendo, ó, a ousadia de Pedro e João, e informados de que eles eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles falaram assim, nossa, mas eles são pescador e fala com essa profundidade do reino do céu, e a gente, né, que tanto tempo aqui dentro do templo, lemos todos os livros de Moisés, toda a Torá, conhecemos todas as leis e não temos essa autoridade para falar sobre o reino dos céus. Mas por quê? Porque Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, eles estavam falando, sendo testemunhas do Evangelho de Cristo com ousadia e com alegria. E aí, sabe o que aqueles homens fizeram, ó? A professora Esther tá aqui, ó. Eu tô com a Bíblia baixar aqui, mas eu tô lendo toda a história para vocês aqui na Bíblia, ó. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha para dizer o contrário. Então, ó, eles prenderam, mas estava lá o homem que foi curado. Não, ó, foi no nome de Jesus. Eles falaram, no nome de Jesus, levanta e anda. Eu tive fé e eu fui curado. E aqueles fariseus ali, aqueles sacerdotes, eles todos os dias, esse homem estava na porta do templo, eles cuidavam do templo, todo dia eles viam aquele homem ali e nunca eles falaram, porque eles não acreditavam em Jesus, falaram para o homem, levanta e anda. Não, eles passavam por ele ali, às vezes com certeza algum dia até passava por longe, aí esse pedinte de novo aqui na porta do templo, né? Com certeza com orgulho eles passavam e nem dava bola para aquele homem. Mas agora eles não tinham como esconder um milagre tão maravilhoso, feito por homens simples, né? Mas feito através do poder do Espírito Santo que estava na vida deles. E aí, ó, continua aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 15. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciar entre si, dizendo, o que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E nós não podemos negar, não tem como esconder, todo mundo conhecia o coxo tá andando pra lá e pra cá. O que a gente vai fazer agora? Esses homens vão atrapalhar nosso negócio. Mas para que não divulguem mais entre o povo, ameacemos para que não falem mais nesse nome a homem algum. Sabe o que eles falou? Falou, ó, tudo bem,
a gente vai soltar vocês, mas vocês não façam mais, não venham aqui mais no templo falar desse Jesus, não fale mais desse homem Jesus, porque nós não acreditamos nele. Show, some daqui. E vocês acham que Pedro e João fizeram isso? Aí, olha só a resposta de Pedro e de João. Responderam, porém, Pedro e João lhe dizendo: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que Deus. Vocês querem que a gente ouça vocês do que ouvir a voz de Deus, fazer aquilo que Deus mandou? De jeito nenhum, ó. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram e, não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Então eles falaram bem assim, ó, eles não vão deixar de falar. O povo tá aqui, ó, 5.000 pessoas que aceitou, né, que esse Jesus crucificado. Então é melhor a gente deixar eles embora, mas ó, vocês façam silêncio. Pedro e João fizeram silêncio, fizeram nada. Eles foram para casa lá de Pedro e contou para os outros discípulos o que tinha acontecido com eles enquanto eles tinham ido até o templo, ó. E ouvindo isto, unânimes, ó, e solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram ao Senhor. Então, o que Pedro e João fez? Quando o sumo sacerdote e aqueles principais mandaram eles calar a boca, eles contou para os outros discípulos e falou: agora vamos orar, para que Deus nos dê estratégia para continuar falando do evangelho. E não é o que acontece hoje, crianças? Às vezes você quer falar de Jesus e você é perseguido porque eles começaram o quê? A serem perseguidos, porque onde eles andavam agora, 5.000 pessoas tinham visto milagre, tinham aceitado Jesus, agora eles queriam ver mais milagres, o mesmo que Jesus tinha feito. Então eles foram orar. Olha a oração de Pedro e de João, ó. Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gente e os povos e pensaram coisas vãs? Levantem-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. E tendo orado eles, moveu-se do lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha, crianças, que coisa maravilhosa. Então, eles saíram dali, pediram orientação para Deus, falou: Senhor, olha, aqueles que te crucificaram agora não quer que a gente fale. Então, o Senhor nos dê estratégia para que nós continuemos anunciando o teu evangelho. E foi o que eles fizeram, continuaram, saíram dali e foram anunciar o evangelho. Então, crianças, esta coroa, né, o que Pedro e João fez, que está escrito aqui na Bíblia, eles testemunharam, eles se tornaram testemunhas do evangelho, da palavra de Deus. E quando eles foram soltos da prisão, né, que voltaram para os seus amigos, todos agradeceram a Deus e se alegraram com eles. Está aqui, ó, que eles com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, a recompensa da coroa da alegria
é ainda maior do que a alegria das pessoas. Esta coroa será dada a todas as pessoas que conduzirem outras pessoas ao Senhor Jesus. Se Jesus é o seu Salvador, você pode dizer às outras pessoas como elas podem ter os seus pecados perdoados. Então você receberá essa maravilhosa coroa. Às vezes, você pode ter aí, né, assistindo televisão ou na internet, visto, né, alguma história que fez você sentir uma grande alegria, às vezes num artista, numa pessoa que você conhece aí da sua cidade, do seu bairro, que essa pessoa foi salva, né? Às vezes lá na reportagem aparece lá a pessoa, às vezes, né, ou sofreu um acidente de carro, ou sofreu, né, caiu dentro de um buraco, aconteceu alguma coisa com ela, aí ela é salva, né, pelo corpo de bombeiros ou por quem quer que seja, daí vai lá, a reportagem faz, o jornalista faz a reportagem com a pessoa tá lá alegre, né, porque foi salva, a quem salvou também a pessoa fica feliz porque pôde prestar socorro, mas mais feliz ainda do que aquelas pessoas que prestou socorro é a família da pessoa que foi salva, não é assim? Então, e você, às vezes, né, por você conhecer a pessoa, ou ser alguém que você goste muito, você tenha ficado alegre quando viu a reportagem que estava tudo bem com essa pessoa. Mas a Bíblia fala que há alegria no céu de uma forma mais maravilhosa quando uma pessoa é salva do castigo do pecado. Então, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus para salvá-lo, ela é salva do castigo de ficar separada de Deus por causa do pecado. Então, ela se reconcilia com seu Pai Celestial, né? E o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E se você falar, se for você que for falar de Jesus para essa pessoa, então você vai receber lá no céu o seu galardão, ou seja, a sua coroa de alegria, porque já pensou? Se aqui tá falando a Bíblia que a festa no céu quando o pecador se arrepende, e foi você que falou para essa pessoa, ela estará no céu juntamente com todas as outras pessoas para quem você falar e que crer em Jesus para salvá-las. Será um momento de incrível alegria. E se você convidar os seus coleguinhas, né? Às vezes aí na escola, você convida o seu colega para ir na igreja que você vai, para ir numa escola bíblica, ou se você, perto da sua casa, tem alguma pessoa que faz classe de boas novas, que fala sobre Jesus, você convida seu coleguinha, né? E se esse coleguinha, né, ele crê em Jesus como seu Salvador, você receberá no céu a coroa da alegria, porque foi você que conduziu, que levou aquela pessoa a conhecer a Cristo, que nem a professora Esther aqui, ó, está falando aqui sobre Jesus. Eu não estou falando aqui? Aí você vai e compartilha um vídeo meu falando sobre o plano da salvação para um coleguinha que ainda não conhece Jesus. Então, aí esse coleguinha vai, ouve a mensagem da salvação e aí ele aceita Jesus. De quem que vai ser o galardão lá no céu? A coroa de alegria vai ser tua, porque seu coleguinha vai chegar e falar: olha, eu ouvi aquela professora que você falou e eu aceitei Jesus, eu agora também sou ovelhinha de Jesus, eu também faço parte dos atletas de Cristo, eu também faço parte daqueles que vai morar no céu. Olha só como Jesus vai ficar feliz de saber que você tá colocando lá, ó, mais uma pedrinha na sua coroa. E o apóstolo Paulo, ele conduziu muitas pessoas ao Senhor Jesus. E ele chamava de sua alegria em sua coroa de alegria. Então Paulo, que foi um outro apóstolo, né, de Jesus, ele fala aqui, ó, em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 1, ele fala bem assim, ó: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Então ele está falando que a coroa, a alegria dele, é que as pessoas aceitem, né? Estavam aceitando Jesus como Salvador. Aí em 1 Tessalonicenses 2:19, ele fala também, ó:
Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo? Gozo é o mesmo que alegria. Ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante do vosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. Então, aqui, ó, Paulo tá falando que a maior alegria dele é o quê? É quando uma pessoa aceita Jesus, ó. Porque ele se sentia feliz de, através da vida dele, Deus usar a vida dele para que as pessoas se achegassem a Deus, ó. Então, ó, quando você muda de opinião e se volta para Deus, precisa crer em Jesus e pedir que ele perdoe seus pecados. Então você andará no caminho de Deus e não ficará mais separado dele. E um dia vai viver para sempre no céu com Jesus. Então é isso que você que ainda não tem Jesus no seu coração precisa fazer, se arrepender dos seus pecados, para que você possa entrar no céu e morar lá com Jesus. Então, eu pergunto para você aí que já tem Jesus no coração, você quer contar para outras pessoas sobre Jesus nessa semana? Lembre-se de praticar primeiro, né? Você fala, eu não sei falar de Jesus. Aqui no canal, o Professor Esther tem um monte de vídeo, tem uma playlist lá do Livro Sem Palavras, do Plano da Salvação. Você pode pegar meus vídeos e treinar, pegar a palavra de Deus. Eu sempre deixo na descrição do vídeo todos os versículos. Você pode estar treinando, né? Para falar com seus amiguinhos sobre isso. Então, você quer pedir para Deus, às vezes você não tem coragem, então pede para Deus lhe dar coragem que você precisa para testemunhar dele. A sua recompensa será grande. A alegria de ver alguém vir conhecer a Jesus aqui na terra e a maravilhosa coroa de alegria que você receberá no céu. E se você nunca creu no Senhor Jesus como seu Salvador, para perdoar o seu pecado, faça isso agora mesmo. Se você está disposto a reconhecer diante de Deus que é pecador. Então, eu vou fazer uma oração aqui e você diga aí, né, para o Senhor que você está arrependido do seu pecado. Porque, ó, a maior prova de amor que Deus podia dar para nós, ele deu o quê? O seu Filho Jesus, que foi, ó, o versículo que nós aprendemos no nosso encontro anterior, na coroa incorruptível. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato do quê? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, se você reconhece isso, ó, o nosso versículo de hoje está falando, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Então, Deus mostrou seu amor enviando Jesus. E como é que eu tenho direito a morar no céu? Quando eu me arrependo dos meus pecados, porque através de Jesus eles vão ser cancelados. Então eu vou orar e você ora aí junto comigo, tá bom? Querido Deus, agora que eu estou na tua presença, para te agradecer pelo presente maravilhoso que o Senhor nos deu, o seu Filho Jesus, para morrer ali naquela cruz, para perdão dos nossos pecados e nossa salvação. Querido Jesus, tem muitas crianças que aqui junto comigo estão te confessando como Senhor e Salvador da vida delas. Com certeza elas estão falando, eu confesso que sou pecador, que tenho falado e feito coisas que não são do agrado de Deus, tenho pensado pensamentos ruins, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração e venha ser o meu Senhor e Salvador, para que os meus pecados sejam cancelados e eu possa um dia morar no céu contigo. Senhor, muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças. Que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida,
para que um dia todos nós juntos podemos ir morar aí no céu contigo e possamos receber a nossa coroa de alegria. Senhor, também aquela criança que às vezes fica envergonhado ou não sabe falar de ti, dá para ele coragem, intrepidez, dá para eles ousadia, assim como o Senhor deu para Pedro e João levar a tua palavra ali naquele dia dentro do templo, que o Senhor dê ousadia para toda criança que se propõe a falar de ti para o coleguinha. Por isso te agradeço, no nome de Jesus, amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, ó. Sobre você ser a testemunha do Evangelho de Jesus. Então, qual que é o principal que a gente aprende aqui com a coroa da alegria? Que nós devemos ter ousadia, intrepidez para testemunhar de Jesus para o nosso coleguinha. Eu não posso me envergonhar de falar de Jesus, que se eu me envergonhar de falar dele aqui, ele vai se envergonhar de mim. Já pensou? Quando você chegar lá na frente de Deus, no dia do juízo, e falar bem assim, ai Senhor, tô aqui, o que você fez? Você falou de mim lá na terra pro seu coleguinha? Ah, não, fiquei com vergonha. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você se envergonhou de mim lá, vou se me envergonhar de você aqui também. Já pensou? Então, nós devemos o quê? Deixar a luz de Jesus brilhar na nossa vida. Como eu deixo essa luz brilhar? Através do que eu mostrei aqui para vocês, ó. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter é o quê? É você virar, deixar de fazer tudo que é errado e começar a fazer o que é certo. Então, quando você aceita Jesus, você muda de comportamento, porque agora o Espírito Santo está dentro de você e ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Então, olha só essa musiquinha aqui que fala sobre isso, ó. Minha pequena luz, vou fazer brilhar. Minha pequena luz, vou fazer brilhar. Minha pequena luz, vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar. Vai minha luz brilhar, por onde quer que eu vá. Vai minha luz brilhar, por onde quer que eu vá. Vai minha luz brilhar, por onde quer que eu vá. Por onde quer que eu vá. Por onde quer que eu morar. Se a luz eu esconder, não poderá brilhar. Se a luz eu esconder, não poderá brilhar. Se a luz eu esconder, não poderá brilhar. Onde quer que eu passar, pondo bem alto a luz, que eu a farei brilhar. Pondo bem alta a luz, eu a farei brilhar. Pondo bem alto a luz, eu a farei brilhar. Onde quer que eu me achar. Então, onde você for, onde você estiver, você tem que deixar a luz do Evangelho de Cristo brilhar em você, através das suas atitudes, do seu comportamento, através do seu falar e do seu agir. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje sobre honrando a Deus, a coroa da alegria. Eu espero vocês no nosso próximo encontro para aprender sobre mais uma coroa que nós vamos receber ali no céu quando a gente se encontrar com o nosso querido e amado Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, vou ficar aguardando vocês aqui no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá, se inscreve, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Então curte, comenta e compartilhe, seja testemunho do Evangelho. Se você não sabe falar, não sabe se expressar, manda o vídeo da professora Esther que você vai estar da mesma maneira divulgando o Evangelho da Salvação. Tchau, tchau.